Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser muito interessante para você que está aqui no canal, não só para pensar diferente, mas também aprender a respeitar quem pensa diferente, mas principalmente para todos vocês que estão aqui no canal por um motivo mais nobre, é o de aprender filosofia. Eu sei, eu tô devendo um pouco vídeos de filosofia, ultimamente eu fiz muito vídeo com a minha opinião, claro, com embasamento filosófico, mas a minha opinião. Hoje então vamos fazer um estudo filosófico naquele molde do vlog, né? Vlog filosofando, não só a dosezinha de reflexão que eu fiz das últimas vezes. E também eu vou englobar várias coisas no vídeo de hoje. Primeiro, eu vou recomendar o canal de um amigo, do professor Cláudio Costa, que ele é um especialista em filosofia política, é doutor, e ele tem um canal aqui no YouTube com diversos vídeos aí de nível acadêmico, dá para fazer até discussões a nível de pós-graduação. Eu vou estar divulgando o trabalho dele, por quê? Porque eu quero falar um pouquinho mais sobre aquela questão Marx e os marxistas. No caso, a filosofia de Marx, beleza? Mas não é exatamente sobre isso. É sobre o que os marxistas fizeram em cima dessa filosofia. Não é exagero nenhum afirmar que muitos dos marxistas que subiram no poder, entre as pessoas que mandaram executar, um dos primeiros talvez seria o próprio Karl Marx. Ou seja, não é exagero dizer que um regime totalitário como o soviético foi, como foi no Camboja, teria mandado executar Marx. Pensou numa coisa dessa? Quer aprender um pouquinho mais? Não vai ser eu que vou falar não, vai ser o especialista, o Dr. Cláudio Costa. Deixa até o final. Roda a vinheta! Para se entender melhor Marx, é necessário saber o que aconteceu depois e o que foi feito depois em seu nome. O marxismo-leninismo foi uma interpretação pessoal que Lenin fez de Marx no final do século XIX, quando já estava claro que não ocorreria uma revolução comunista na Inglaterra, o país mais rico, como Marx havia previsto. A qualidade de vida dos operários estava simplesmente aumentando em um país como a Inglaterra, ao contrário do que Marx havia previsto, por força do sindicalismo, de novas leis, da intervenção do Estado. O que resultou dessa interpretação leninista de Marx, que seria aplicada à Rússia, o país de Lenin, e a sua realização por dois intelectuais, que foram Lenin e Trotsky, na Revolução Bolchevista de 1917, na Rússia, foi o assim chamado comunismo soviético, que cada vez menos teve a ver com o que Marx havia sonhado. Ele foi um comunismo de um país muito pobre, em parte ainda medieval, onde as pessoas foram forçadas, contra os seus próprios interesses, a trabalhar para autoridades ditatoriais, naquilo que eles achavam ser o melhor, o bem coletivo. E nada disso tinha mais a ver com Marx. Aí um quadro de Lenin falando para os trabalhadores e revolucionários. Esse comunismo soviético, após a morte de Lenin em 1924 e nas mãos de Stalin, logo degenerou em uma sociedade coerciva, uma espécie de capitalismo de Estado baseado na inveja e cupidez, que apenas substituiu uma classe opressora por outra, a qual comportou-se de modo infinitamente mais brutal do que os capitalistas ingleses, instaurando um inaudito sistema de terror. Longe de desaparecer, o Estado se tornou uma espécie de monstruosidade todo-poderosa e incontrolável, sem nenhuma base real mais na classe trabalhadora. Como notou Stuart Hall, o stalinismo foi uma forma deformada do comunismo, tal como o fascismo foi uma forma deformada de capitalismo. E ninguém fez mais para destruir a imagem de um socialismo marxista do que um marginal que se alçou à posição de ditador, como foi o caso de Stalin. Pouco depois da Revolução Russa, Rosa Luxemburg, que era uma socialista utópica e acabou sendo assassinada, escreveu: "O remédio encontrado por Lenin e Trotsky, a eliminação da democracia, é pior do que a doença que ele deve curar, pois destrói a própria fonte vital de onde deve vir a correção de todas as deficiências das instituições socialistas, que é a força da vida política das grandes massas de cidadãos."
Essas palavras foram tragicamente verdadeiras, pois prenunciaram os anos de terror de Stalin, que executou mais de 20 milhões de pessoas na tentativa de construir o comunismo de forma autoritária e personalista em um país só. Essa nova classe dominante, a dos membros superiores do partido, sob o jugo de Stalin, passou a gozar dos privilégios dos antigos capitalistas, como o de fazer compras em lojas especiais, viajar com a família nos melhores carros, etc. O comunismo soviético degenerou-se assim em uma espécie de capitalismo de Estado em sua pior forma. O comunismo soviético acabou por dissolver-se no final da década de 80, após 70 anos de existência. Para muitos, essa dissolução seria uma prova de que Marx estava errado. Mas para um especialista em Marx como Alan Wood, pelo contrário, a sua dissolução é uma prova de que Marx estava certo. Se ele tivesse sido bem-sucedido, o capitalismo de Estado em um país pobre, ele teria provado que Marx é quem estava errado. O mesmo aconteceu com a Revolução Chinesa e perdura até os tempos atuais na forma de um sistema misto, que também perdura no criminoso totalitarismo de esquerda da Coreia do Norte. Foi também inspirado em uma interpretação infeliz do marxismo que, no Camboja, entre 1975 e 79, apenas 4 anos, o Khmer Vermelho tentou construir pela força uma sociedade igualitária de camponeses totalmente independente dos países desenvolvidos, supondo que são os países desenvolvidos que impedem o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, do que resultou num genocídio de cerca de 1/4 da população, entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Aqui algumas fotos do Camboja, a cidade de Vat, de Angkor. Em tais sistemas, como notou Singer, uma pessoa como Marx, que se opunha radicalmente ao servilismo, teria sido provavelmente uma das primeiras a desaparecer. É, pois, um grande engano responsabilizar Marx por todas essas deturpações e esses desastres. Além disso, parece-me muito plausível a ideia de que, se Marx não tivesse existido, teria sido preciso inventá-lo, ou seja, as revoluções comunistas na Rússia, China e em outros países teriam ocorrido do mesmo modo, inspiradas em outros autores que também defenderam ou que acabariam por defender ideias semelhantes. Como parte de superestruturas ideológicas, teorias nascem e crescem tão facilmente como capim do mato. Mas Marx foi muito mais original, profundo e articulado que outros pensadores socialistas, razão pela qual ainda vale a pena considerá-lo. O que Marx fez pode ser visto como um imenso trabalho especulativo e visionário, forjado como uma reação humanista ao contexto socioeconômico profundamente injusto de seu momento histórico, um trabalho que em suas previsões factuais se demonstrou em grande parte falso, mas que é um clássico cujas constatações são profundamente instrutivas. Que esse trabalho tenha sido sequestrado e desvirtuado a serviço de interesses de ideologias totalitárias é uma outra história. Em adição ao que foi dito, é um ponto curioso notar que, sob o ponto de vista marxista, a própria universidade contemporânea, tão especializada e voltada para a pesquisa tecnológica, poderia ser vista como sequestrando a inteligência a serviço do capitalismo. Mais ainda, o próprio cientificismo, o pragmatismo, a fragmentação positivista e reducionista de muita da nossa filosofia analítica contemporânea, especialmente a norte-americana, ainda o centro da forma atual do capitalismo, poderiam ser denunciados como efeitos de um sistema econômico voltado para a técnica que aliena o ser humano de si mesmo em sua inteireza, empobrecendo a própria filosofia. Finalmente, há uma explicação marxista para o fato do comunismo na União Soviética ter se tornado um totalitarismo personalista e brutal. Primeiro, ele se tornou um capitalismo de Estado, o Estado como uma grande indústria exploradora em competição com o capitalismo de outros países. Segundo, ele era o comunismo de um país só e ainda em um país mais pobre, a competir de modo desigual com o muito mais eficaz capitalismo dos países desenvolvidos, coisa que Marx nunca havia imaginado. Assim, o comunismo soviético não tinha como competir com o mundo capitalista e precisava, para preservar-se, manter-se em uma sociedade fechada e autoritária. Tente, pois, imaginar a União Soviética sendo o mundo e sem inimigos externos,
Será que nessa circunstância ela precisaria ter se cristalizado no totalitarismo stalinista? Ou seria ela um breve e insatisfatório experimento? Seja como for, a transcendência do capitalismo em um único país não seria para Marx uma ideia razoável. Isso vale, aliás, também para um país como o Brasil hoje. Um sistema social-democrata é sempre menos competitivo do que o capitalismo libertarista. Imagine, em uma tentativa de comparação, um país não escravista no mundo antigo, mais justo. Ele seria mais justo, mas logo acabaria sendo ele próprio esmagado e escravizado por outros países menos justos. Isso serve de advertência para nossos próprios ideais social-democratas aqui e agora. Segundo esse raciocínio, o progresso em direção a uma sociedade mais justa só poderia ser sólido e duradouro à medida em que fosse feito em escala global. Bibliografia selecionada, eu não sou especialista em filosofia social. Para começar a ler Marx, o Manifesto Comunista é uma pequena obra-prima em clareza e insight. Existem vídeos no YouTube, como esses dois estão aí, introduções fáceis. A melhor delas, que eu usei bastante nessa minha exposição, foi a de Peter Singer, Marx, de umas 80 páginas, traduzida pela Loyola. Eu salientaria ainda Allen Wood. É um livro de umas 350 páginas que é um estudo aprofundado defendendo Marx. Herbert Marcuse é uma crítica à alienação no capitalismo avançado. Se chama de O Homem Unidimensional. Karl Popper tem uma crítica a Marx que é, a meu ver, uma crítica bastante simpática. Noam Chomsky é um crítico da espécie de capitalismo norte-americano e é importante para se compreender a política contemporânea. E aí, gostou do vídeo? Conseguiu aprender um pouco? Então clica no gostei, clica no joinha aí no YouTube, adiciona favoritos, porque isso ajuda a mais pessoas verem o vídeo sobe na lista de busca do YouTube, né? Então quando as pessoas procurarem marxismo e tal, esse vídeo, quanto mais joinha, quanto mais lista de favoritos ele tiver, ele vai aparecer antes. E isso é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho de trazer a filosofia aqui no canal. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí em cima e inscreva-se, que assim você vai receber todos os vídeos assim que eles forem lançados. Clicando na esquerda, nesse ícone de fundo verde, você assiste os vídeos de games que eu faço aqui também no canal. E no lado azul, você assiste mais vídeos de filosofia que já estão publicados aqui. Embaixo, e também na descrição lá no YouTube, eu coloquei o link para o canal do professor Cláudio Costa, porque ele tem um canal super legal, conteúdo de alto gabarito, como você acabou de observar, mas tem pouquíssimas visualizações. Então eu, como, vamos dizer assim, ativista da filosofia, principalmente aqui na internet, mas também em tudo que eu faço, eu tenho orgulho de dizer, né, que eu estudei filosofia, que eu sou filósofo, né? Eu faço questão de divulgar o trabalho dele, que é um trabalho que realmente está preocupado em engrandecer o conhecimento das pessoas, certo? Eu agradeço, valeu, até a próxima!